João 21. Ano passado eu lembro que eu fiz um acordo com a igreja, queria pregar os 35 milagres de Jesus, e acabou que eu finalizei no 33º, ou seja, preguei 33 milagres de Jesus registrados nos evangelhos, não preguei os 2 últimos. Esses dias agora eu preguei o 34º, e eu estava orando a Deus. Eu acredito muito na ministração, na pregação do culto. E eu estava orando a Deus, pedindo a Deus uma palavra para hoje pela manhã e à noite. E Deus colocou muito forte essa palavra no meu coração. É o 35º milagre de Jesus, o último milagre. E é o que é interessante, que o último milagre é o único milagre que foi realizado após a ressurreição de Jesus. É o único. E é o último, né? O último milagre de Jesus aqui na terra, no seu ministério, nos evangelhos, registrado nos evangelhos, tá? Jesus fez muito mais. João 21, do 1 ao 14. Evangelho de João, capítulo 21, do 1 ao 14. Diz assim a palavra: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, ou 90 metros, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Versículo 13. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Até aqui. Como eu já disse, nós estamos aqui no 35º milagre de Jesus. É o último milagre dentro dos evangelhos. E o contexto aqui, ele mostra algo muito interessante.
eu quero compartilhar com vocês. Pedro estava vivendo um momento de crise. Por que ele estava vivendo um momento de crise? Porque ele era aquela pessoa ousada. Pedro, ele tinha essa característica. Ele era um sanguíneo, colérico. Então, ele era sempre muito ousado, de muita coragem. Tem vários eventos bíblicos que mostram que Pedro era proativo. Ele era uma pessoa de posição. Pedro era uma pessoa de posição. Mas nesse momento ele está vivendo uma crise de desistência. Por quê? Não só porque ele decepcionou a Deus, ao próprio Jesus, mas porque ele carregava consigo um sentimento de culpa por ter falhado. Porque ele nega Jesus por 3 vezes, quando ele deveria ser uma testemunha de Jesus. Ele deveria reforçar a sua coragem, a sua intrepidez, a sua autoridade, o seu dinamismo, a sua proatividade. Ele nega Jesus por 3 vezes. A Bíblia diz que ele chora amargamente por isso. Então ele carrega sobre si um sentimento de culpa, uma crise de relacionamento com Jesus. É uma crise que ele está vivendo. Ele está vivendo uma crise de propósito, porque ele decepcionou Jesus, ele decepcionou a ele mesmo. Ele passou 3 anos e meio sendo preparado, e agora ele decepciona a Deus e carrega essa culpa. Então é esse o momento que Pedro está enfrentando. Não só Pedro, mas os outros discípulos também. Mas uma coisa é louvável aqui. Eu quero dar um tema a essa mensagem. E o tema é a seguinte, a sugestão é essa: a última pesca. Esse é o tema dessa mensagem, a última pesca. Mas em primeiro lugar eu quero declarar que Pedro foi para o lugar certo. Por quê? Ele foi para o lugar certo. Lá em João 21:1, se você deixar sua Bíblia aberta, você vai acompanhar comigo. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Mar de Tiberíades é o mesmo mar da Galileia. Só muda o nome, é um hebraísmo. Tá? São nomes diferentes para a mesma geografia. E dependendo do local que você está, se você está em Cafarnaum, por exemplo, chama-se Mar da Galileia. Se você está na cidade de Tiberíades, é chamado Mar de Tiberíades, mas é o mesmo mar. É um lago grandioso, de 21 por 14 quilômetros, ou seja, ele é largo, ele é grande, ele é comprido, e ele tem características de mar, porque tem ondas fortes. E aí, ele está no mar de Tiberíades, que é na Galileia, que é o mar da Galileia. E é o lugar da manifestação. Por quê? Porque em lá Marcos 16:7, o texto diz: mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante para a Galileia. E lá eles vão ver a Jesus como lhes havia dito. Então Jesus deu uma ordem expressa, não só para os discípulos, mas fez um destaque para Pedro. Porque o lugar da Galileia seria o lugar da manifestação. E Jesus se manifesta por 3 vezes aos seus discípulos na Galileia. E essa é a última vez que ele se manifesta. Então Pedro está no lugar certo, que é o lugar da manifestação.
Você pode viver uma crise existencial, uma crise de propósito. Você pode estar diante de uma dificuldade. Você pode ter decepcionado a Deus. Você pode estar vivendo uma crise de ansiedade. Você pode viver uma crise de depressão. Você pode viver uma crise financeira, uma crise na área da saúde. Você pode estar vivendo os piores momentos da sua vida hoje. Você pode estar aqui nessa noite em frangalhos. Você veio e nem sabe como você chegou aqui, mas tem uma palavra de Deus para o teu coração. Aqui é o lugar da manifestação de Deus. Você está no lugar certo. Você não errou o caminho. Você está no lugar da manifestação de Deus. Não importa a provisão que você precisa, não importa o milagre que precisa acontecer, não importa a resposta que você precisa, tem uma palavra do céu para você. Você está no lugar certo, o lugar da manifestação de Deus. Aqui é casa de Deus, aqui é lugar da manifestação do céu para a sua vida. Aqui é o lugar da manifestação do céu, o lugar da manifestação de Deus. E é a terceira manifestação na Galileia, no mar de Tiberíades. Mas, em segundo lugar, eu quero destacar aquilo que está no verso 3. O verso 3 diz assim: disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite, nada apanharam. Você pode estar no lugar certo, fazendo a coisa errada. Porque Pedro decide pescar. Eu gosto muito de fazer perguntas ao texto. Por que que ele decidiu pescar? Existe um porquê. Isso aqui não está por acaso. Esse desejo não veio por um acaso. Esse desejo tem uma explicação. Por que que ele quis pescar? Por que veio esse desejo de pescar? E ninguém o repreendeu. Ninguém disse, deixa esse negócio de pescaria para lá, Pedro. Nosso propósito é outro. Não, eles foram juntos. Ninguém deu uma palavra de lucidez, de realidade para Pedro. Pedro disse, eu quero pescar. E ele foi acompanhado pelos seus amigos para pescar. Porque logo me vem uma pergunta. Querido, quando tudo dá errado para você, você vai para onde? Quando tudo dá errado, você vai para onde? Aquele casal que tem 5 anos de casamento e eles passam um problema muito sério de adaptação. Então eles não se entendem, eles brigam o tempo todo, eles estão em confusão o tempo todo. O que a esposa fala, o marido não entende errado. O que o marido fala, a esposa entende tudo errado. Eles não conseguem conversar, eles não conseguem dialogar, eles não conseguem manter o casamento, eles não conseguem prosseguir. E aí, depois de 5 anos de casado, ele diz, minha vontade é ir embora. E ela fala, minha vontade também é ir embora. Eu vou embora desse lugar. E aí ela decide, eu vou sair. E aí perdeu tudo, perdeu o casamento, perdeu os recursos, perdeu tudo. Ela vai para onde? Na casa da mãe. Às vezes quando liga, a mãe ainda diz, minha filha, seu quarto ainda está aqui intacto. Está uma beleza aqui, ó. Pode vir, tem cama, tem tudo para você. Por que isso? Quando as pessoas perdem tudo, para onde elas vão? Elas vão para o lugar de sensação de segurança. Por quê? Porque quando ela perde tudo, tem alguém para dar um apoio para ela. Tem alguém que vai dar carinho para ela. Tem alguém que vai dar um abraço, que vai pegar no colo, que vai dizer você é especial, que vai dizer eu te amo.
Então, quando você perde tudo, você busca um lugar de sensação de segurança. E Pedro tinha um lugar de sensação de segurança. Porque ele sabe que uma coisa que ele foi criado desde a infância, ele sabe fazer, o que é? Pescar. Então Pedro está com aquele pensamento: eu perdi tudo, eu não tenho a quem recorrer, eu não sei o que fazer do meu futuro, eu não sei como é que vai ser esse propósito de vida, eu errei, eu me distanciei de Deus, eu estou longe do propósito, eu estou longe da vontade de Deus, eu decepcionei Jesus, eu estou decepcionado comigo mesmo. Para onde eu vou? Eu vou para o meu lugar de segurança, eu vou pescar. Eu vou pescar. Só que tem uma coisa: o lugar de sensação de segurança para você não te cabe mais. É isso que esse texto me mostra. Porque até numa coisa que você é bom, que você sabe fazer, que você tem habilidade, que você tem inteligência, que você tem capacidade para fazer, sem a direção de Deus, dá errado. Até o que você sabe fazer de melhor, sem a direção de Deus, dá errado, querido, dá errado. Por quê? Porque você pode até estar no lugar certo, mas você está fazendo a coisa errada, aquilo que Deus não te chamou para fazer. Tem uma palavra de Deus para o teu coração: ei, saia do lugar da sensação de segurança, porque não te cabe mais. Depois de um tempo, essa moça que largou o marido e foi para a casa da mãe, se sente incomodada. Mas não, mas aqui não é meu lugar. Eu era casada, eu tinha uma casa, eu tinha um marido, eu tinha uma família, e agora eu retrocedi. Eu não sou mais um adolescente, eu não sou mais uma pessoa solteira, porque o lugar da sensação de segurança não te cabe mais. Então não queira retornar para onde Deus já te tirou. Porque foi Deus que tirou Pedro, foi Jesus que disse: você não vai ser mais pescador de peixes, você vai pescar homens. Você vai pescar homens, Pedro. E aí, a gente percebe que quando você toma a decisão errada, estando no lugar certo, você se afasta da vontade de Jesus. Você está longe da vontade de Jesus. E aí a Bíblia diz que eles passam a noite inteira e não pegam um único peixe. Jesus aparece na praia. Jesus olha e sabe a condição deles. E Jesus pergunta: ei, vocês têm alguma coisa para comer? Jesus é provocativo. Ei, vocês têm alguma coisa para comer? Eles disseram: não tem. Olha o versículo 6. O versículo 6 é lindo, ele diz: e Jesus lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E essa palavra achareis, ela tem um significado muito poderoso, porque não é pescareis, é achareis. Porque quando você está perdido, você precisa se reencontrar. E aí Jesus está dizendo: vocês vão achar o que vocês perderam. O que vocês perderam? A direção de Deus. A direção do céu. E lançaram as redes, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Ei,
Tem um recado do céu para você hoje aqui, nessa noite. Siga a direção de Jesus. Siga a direção de Deus para a tua vida. Siga aquilo que Deus já predeterminou para você. Siga a direção. Jesus disse: joga a rede para o lado direito. Joga a rede para o lado direito. E aí eles fizeram. Eles ouviram a palavra de Jesus. Existe uma direção do céu para a tua vida. Sabe por quê? Eu creio num Deus que quando diz para Pedro: vai para o fundo e pesca peixes, ele pesca peixes pequenos. Mas é o mesmo Deus que no raso, a 90 metros, ele diz: pesca, dá a direção, vai à direita, e grandes peixes entram na rede. Ei, o mesmo Deus que tem peixes pequenos em águas profundas é o mesmo Deus que tem peixe grande em água rasa. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo Deus. Siga a direção de Deus, sabe por quê? Porque o que Deus tem para você é grande. Quando você segue a direção de Deus, uma certeza você tem: aquilo que Deus tem para você é grande. E são coisas que só Ele pode fazer. São milagres que só Ele pode realizar. Além do mar não dar para peixe, não era horário certo de pescar. Mas não importa, por quê? Porque o dono dos peixes, o criador dos peixes, deu uma ordem e disse: eu te dou uma direção, vai na direção que eu te der. Obedeça a direção de Deus e você vai viver um milagre. Você vai viver a provisão. Porque a direção de Jesus leva você a viver milagres. Leva você a viver a provisão. Leva você a viver o extraordinário, algo único. E eu aprendo uma coisa no versículo 9. João 21, 9. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. João 21, 12. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. Olha aqui. Quando João, porque o próprio João narra a respeito dele dizendo que o discípulo que Jesus amava, que era o próprio João, disse a Pedro: é Jesus. E a Bíblia diz que ele estava nu. Mas precisamos obedecer à cultura. Ele não estava totalmente nu. É que para o judeu, para a cultura judaica, principalmente da época, você está sem a parte de cima do corpo, você está nu. Eu fui criado, boa parte da minha infância, em Recife, lá em Pernambuco. E lá, para quem não sabe, Pernambuco foi o primeiro lugar da chegada dos judeus. A primeira sinagoga do Brasil está em Recife, perto do Marco Zero. Então, muitos dos pernambucanos recebem a influência judaica. E era muito comum, quando a gente ou ia dormir ou ia se colocar à mesa, os pais diziam: coloca a camisa, você está nu, coloca a camisa. Minha mãe era muito fervorosa do círculo de oração. Ela dizia: se você dormir sem camisa, o anjo não vai te proteger. Era assim. Mas nós tínhamos o hábito, por quê? Porque existia uma influência cultural. Então Pedro, quando vê que Jesus está ali, não posso me apresentar diante de Jesus sem camisa, nu. E ele se cinge e mergulha na água para se encontrar com Jesus. E vai até Jesus.
depois do milagre já ter acontecido. E aí a Bíblia diz que logo quando eles saltam em terra, eles veem o quê? Brasa, peixe e pão. Enquanto Jesus pergunta para eles: vocês têm alguma coisa para comer? Jesus já estava preparando tudo. Ei, Jesus não vai preparar nada para você, já está tudo preparado. Já está tudo preparado. Eu quero declarar para você aqui nessa noite: já está tudo preparado para suprir a tua necessidade, aquilo que você precisa, o milagre que você precisa, a ação de Deus que você deseja, a resposta do céu, a tua cura, a resposta de Deus sobre você, sobre aquilo que é Deus, sobre a tua família. Eu quero declarar: a provisão de Deus já chegou, a provisão de Deus já chegou, a resposta de Deus já chegou, porque já estava preparado. Quando os discípulos chegaram na areia, já estava preparado, já tinha brasa, já tinha peixe, já tinha pão, já estava tudo preparado, tudo concluído. O que Deus tem para a tua vida já está preparado, já está preparado. Quando Jesus pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? Ele pergunta porque já preparou. Ele pergunta porque já preparou. O que Deus tem para a tua vida já está preparado. O que Deus tem para suprir a tua necessidade já está preparado. O que Deus tem para dar uma virada na tua história já está preparado. Eu declaro isso em nome de Jesus. Tem uma graça de Deus aqui nessa igreja, nessa noite. Eu estou declarando sobre a tua vida aquilo que Deus preparou, aquilo que Jesus preparou para você. Já está posto, já tem brasa, já tem peixe, já tem pão. Jesus te chama para o lugar da intimidade. Por quê? Porque a refeição é lugar da intimidade. A refeição é lugar dos segredos. A refeição é um ambiente sagrado. A refeição é um ambiente de suprimento de necessidade. Ei, Deus está falando para você: já está preparado. Tudo que Deus tem para a tua vida já está preparado. Quem recebe essa palavra aí, reage. Vira para alguém e diz assim: Jesus tem tudo que você precisa. Faz assim: tudo que você precisa já está preparado. Fala para essa pessoa: tudo que você precisa já está preparado. Deus já preparou para você. Aleluia. Deus já preparou para você. Você sabe, quando a gente vai estudar esse texto, os intérpretes, os comentaristas, os estudiosos, né? Tem os estudiosos e os curiosos. Eu sou curioso. Eu sou aquele que vai atrás dos estudiosos. E eu li muita coisa sobre essa particularidade de 153 peixes. E tem tanta coisa que vocês não podem imaginar. Tem coisa que não vale nem a pena falar aqui. De significado em relação aos 153 peixes. Tem gente que acha que tem código, que tem segredos aqui dentro desses 153 peixes. E eu respeito quem tem suas posições, ok. Mas o que eu vou liberar aqui nessa noite é aquilo que o Espírito de Deus falou ao meu coração sobre os 153 grandes peixes. Porque quando os peixes estavam na água, os outros discípulos tentaram puxar a rede com muita dificuldade. Por quê?
por causa da correnteza, porque os peixes estavam vivos e se batendo, querendo sair da rede. Então isso faz um peso muito forte, 153 peixes. E a Bíblia diz que os homens estavam com dificuldade de puxar a rede, não estava conseguindo puxar. Mas aí depois que eles finalmente conseguem trazer para a praia, a Bíblia é muito clara em dizer: Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Sendo grande, não se rompia as redes. Então Pedro puxa sozinho 153 grandes peixes. Ele puxa. Jesus pede alguns daqueles peixes para completar a janta, porque o texto diz que eles jantaram juntos. Mas quando eu olho para esses 153 grandes peixes, eu vejo 153 grandes motivos para Pedro não desistir. E eu imagino Pedro puxando a rede, depois abrindo a rede. E eram grandes peixes. E aí Pedro pega um peixe e diz: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100, 150, 151, 152, 153 grandes motivos para não desistir. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, não é hora de desistir, é hora de você caminhar, é hora de você prosseguir, é hora de você não recuar para lugar de sensação de segurança, é hora para você experimentar a minha provisão. Pedro, eu estou te dando 153 grandes motivos para você continuar no meu propósito, para você continuar obedecendo o que eu tenho para você. Ei, querido, Deus está te dando hoje 153 motivos para você não desistir. Você não vai desistir. Você não vai desistir da tua vida. Você não vai desistir do teu propósito. Você não vai desistir do teu ministério. Você não vai desistir da tua família. Você não vai desistir do teu casamento. Você não vai desistir da tua vida espiritual. Deus está te dando a oportunidade nessa noite para dizer: Deus, eu vou continuar, eu não vou desistir, eu vou continuar. Se você crê nessa palavra, dá um salto aí dessa cadeira e glorifica o nosso Deus. Você não vai desistir. Você não vai desistir. Deus não trouxe você aqui nessa noite para desistir. Deus trouxe você aqui para dizer: continua. Está cansado? Continua. Está decepcionado? Continua. Tem sentimento de culpa? Continua. Você não vai parar. O inimigo não vai te parar. Ministério de Louvor, pode vir, pode vir. Você não vai parar. Você não vai desistir. Você vai continuar. Deus tem um propósito para você. Deus tem milagre para a tua vida. Deus tem resposta para você. Eu sei que você está em crise. Eu sei que você está decepcionado. Eu sei que você está com dificuldades, com pensamentos negativos. Mas Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer: meu filho, eu te escolhi. E eu tenho propósito na tua vida. E eu preciso orar por alguém que está longe de Deus. E você sabe que está longe dele. Você sabe disso, não precisa eu ficar falando aqui, você sabe disso. E você se decepcionou, e você se afastou, e você está longe.
O Espírito Santo trouxe você hoje aqui nessa noite para dizer: filho, você não vai desistir. Jesus hoje te chama. Jesus tem brasa, Jesus tem pão, Jesus tem peixe para você. Ele tem provisão para a tua vida. Tem sentido para a tua vida. Tem paz para o teu coração. Tem perdão para você. Tem coisa nova para a tua vida. Então, se você quer nessa noite, pede licença de onde você estiver e vem aqui à frente, eu vou orar por você. Você quer se aproximar de Deus? Você quer se render a Jesus? Você quer tomar uma atitude, uma decisão, dizer: eu quero a presença de Deus, eu vou voltar para Jesus hoje. Deus não trouxe você aqui para desistir de tudo. Deus trouxe você aqui para continuar o propósito que Ele tem para a tua vida. Você que pode identificar alguém aí que precisa de uma ajuda, você vai ajudar essa pessoa. Mas esse é o momento de você tomar uma atitude, dizer: eu quero uma vida nova, eu quero algo novo, eu quero uma resposta do céu para a minha vida, eu quero preencher esse vazio que eu estou, eu quero a presença de Jesus na minha vida. Você quer? Pede licença aí do lugar que você está e vem aqui à frente, eu vou orar por você. Você não pode continuar assim, do jeito que você está. Enquanto o louvor está adorando aqui, você vai sair aí do teu lugar, virar aqui à frente, porque eu vou orar por você. Eu vou orar pela bênção de Deus na tua vida. Pede licença aí do lugar que você está. Se está na galeria, sai aí, vem para cá. Isso, pode vir. Venha receber a presença de Jesus. Reconhecer que esse Deus tem um propósito para você. Tem uma vida nova. Tem algo novo. Eu preciso ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Desfrutamos de um momento. Te amo, meu papai. Eu quero convidar a igreja para receber essa oração. Se você quer uma resposta de Deus, uma provisão, uma expectativa, e talvez você tenha chegado aqui com esse pensamento de desistência, de culpa. Talvez você chegou aqui cheio de expectativa, dizendo que o que eu preciso é de uma porta aberta, que eu preciso é de um milagre, que eu preciso é da cura dessa enfermidade, que eu preciso é de uma ação de Deus na minha casa, que eu preciso é que Deus trabalhe no meu casamento, que eu preciso que Deus trabalhe no meu interior, porque essa ansiedade, essa depressão está me consumindo, essa tristeza profunda que eu sinto, esse vazio está me consumindo. Você quer? Sai do teu lugar agora e vem aqui à frente, eu vou orar por você. Vem para cá. Você precisa de um milagre, você precisa de uma ação do céu, vem para cá. Vem agora, não demora não, vem. Vem. Vem porque Deus tem resposta para você. Jesus tem resposta para a tua vida. Jesus quer dar um start para o teu futuro. Jesus quer resetar muita coisa que você precisa resetar, reiniciar. Tem coisas na sua vida que precisam ser atualizadas e você precisa de uma ação de Deus. Tem portas que só Ele pode abrir, tem enfermidades que só Ele pode curar, tem coisas que só Ele pode fazer, tem convencimentos que só Ele pode dar, porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu quero declarar a bênção de Deus sobre a tua vida nessa noite. Eu quero declarar
a ação e o milagre do céu sobre você. Em nome de Jesus, Senhor, realiza um milagre, Pai. Traga provisão, Senhor. Traga uma visão, uma revelação sobre essas pessoas. Traga saúde. Age, Senhor, aonde o homem não pode agir. O que a autoridade não pode fazer. O que os especialistas não conseguem fazer. O que os medicamentos e tratamentos não podem fazer. Mas o Senhor pode. E eu quero declarar agora em nome de Jesus. Eu quero declarar cura, restauração. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que haja, Senhor, uma resposta do céu. Portas abertas. Senhor, eu declaro portas abertas. Eu declaro refrigério de alma. Eu declaro, Senhor, seja removida toda ansiedade, toda depressão, toda tristeza profunda. Em nome de Jesus. Espírito de morte, eu te repreendo agora. Espírito de morte, eu te repreendo agora. Em nome de Jesus. Eu creio. Eu creio. Eu creio na ação do céu. Eu creio em vida onde tem morte. Eu creio em saúde onde tem enfermidade. Eu creio. O Senhor vai agir de maneira poderosa. O Senhor é poderoso para fazer isso. Aqueles que estão longe, Senhor, traz para perto. Meu Deus, eu creio. Eu acredito, Senhor, que o Senhor vai agir onde não podemos agir. Que o Senhor fará o que nós não podemos fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro a tua bênção. Em nome de Jesus. Não saia aqui da frente não, agora não. Existem barreiras espirituais que precisam ser quebradas hoje. Barreiras espirituais. Tem gente que já tentou pescar a noite inteira. E não vai. Não consegue. Eu nunca imaginei que eu um dia poderia pescar uma noite inteira e não pegar nada. Tanto esforço, tanta dedicação, inteligência, capacidade. Mas eu não consigo. Eu não consigo. E você veio nessa noite aqui. E o Espírito de Deus está falando com você. Você precisa se entregar. Você precisa obedecer uma ordem de Jesus sobre a tua vida. E se você quer voltar para Jesus hoje, se render a Cristo hoje, dizer: Jesus, eu quero uma vida nova. Se você quer, estando aqui na frente ou na nave da igreja, levanta a sua mão assim como eu estou. Ergue a tua mão. Se você quer receber Jesus hoje, assim alto, assim para eu ver. Pastor, eu quero tomar essa decisão hoje. Eu quero receber Jesus, eu quero voltar para Jesus. Eu estou longe de Deus. Tem alguém? Eu estou vendo bem, tem uma pessoa aqui que está com a mão levantada, é isso? 2 pessoas, é isso mesmo? Aqui nessa direção? Dá um sinal aí para mim se é. De manhã tinha. Alguém que está próximo aí, me sinaliza aí. Tem 2 pessoas que estão levantando a mão, é isso? Estou vendo bem? Aqui, nessa direção. Lá atrás. Atrás da câmera. Não? Tem alguém que hoje quer tomar essa atitude? Seja lá em cima, aqui embaixo. Acende as luzes da igreja só para eu ver melhor, por favor. Para eu enxergar melhor. Tem alguém? Isso aí tá bom. Tem alguém
quer receber Jesus hoje, quer dizer, Senhor, eu quero me render, eu quero novidade de vida, eu quero uma nova oportunidade. Tem alguém? Só erguer a mão assim como eu estou. Aleluia. Se não há, não tem problema nenhum. Eu tenho muita convicção daquilo que Deus preparou para hoje, para essa noite. Muita convicção. Que Deus quer realizar milagres em áreas que você tenta pescar a noite inteira e não consegue nada. E eu acredito nisso, eu creio nisso, que Deus já trouxe a resposta. Porque quando Deus me levou a ministrar essa palavra para essa noite, Jesus já havia preparado tudo. Já estava tudo preparado. Antes dessa mensagem ser pregada, já estava tudo preparado. Já havia brasa, já havia peixe, já havia pão. Você crê nisso? Então aplauda Jesus e volte para os seus lugares, por favor. Pode voltar. Pode retornar. Não saia agora da igreja